Vamos a Brasília com o Délio Rocha, que traz informações para a gente sobre o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, que foi em Curitiba no último sábado. Um depoimento rápido aí, rápido assim, no tempo de deslocamento dos procuradores, da delegada até Curitiba para ouvir o ex-ministro Sérgio Moro, porque, na verdade, o prazo dado pelo ministro do Supremo, Celso de Mello, foi que o ministro fosse ouvido em 5 dias. E aí, até imagino, eu lia sobre isso ontem, para blindar a investigação, o prazo foi encurtado. Então, no sábado, eles já seguiram por mais de 8 horas, ouviram o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro em Brasília, em Curitiba, e que voltou, Délio Rocha, a apresentar provas da interferência do presidente Jair Bolsonaro em investigações da Polícia Federal. Bom dia, Délio. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Fenelon, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Nádia, olha, foi um depoimento longo, né? Começou por volta às 2 da tarde, se estendeu até após às 10 da noite. O ministro Sérgio Moro usou as redes sociais para dizer que o depoimento foi longo, mas foi tranquilo. E na oportunidade ele foi questionado sobre as acusações que fez contra o presidente Bolsonaro no dia em que o ex-ministro deixou o governo. A gente tem um problema na comunicação do Délio, a transmissão é feita pela internet, mas eu e o Fenelon podemos complementar aqui com algumas informações. Então, o ex-ministro Sérgio Moro apresentou o que já tinha colocado nas mensagens divulgadas logo após a saída dele do Ministério da Justiça, colocou o celular dele à disposição e apresentou áudios também, apresentou e-mails também nesse depoimento. Como eu disse, foram mais de 8 horas de depoimento prestados a essa equipe, que ainda é chefiada na equipe, chefiada por um delegado que foi indicado pelo Valeixo antes de deixar a direção-geral da Polícia Federal. Mas o mais importante disso tudo não é o que o ministro está dizendo, não é o que o delegado queira, é a perícia que vai ser feita no celular do ex-juiz, do ex-ministro Sérgio Moro. Tanto no dele quanto no da deputada Carla Zambelli, que trocou informações com o ministro e que uma dessas trocas de mensagem foi, vamos dizer, publicizada pelo ministro logo que saiu do ministério. Bom, a gente ontem também, ainda envolvendo o presidente Bolsonaro, nós tivemos várias manifestações de apoio ao presidente. Uma delas aconteceu em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. E o presidente é acompanhado da filha, os dois sem máscaras, né? Foram cumprimentar os apoiadores do presidente na porta ali do palácio, acenou. Ali tinha uma barreira dupla de grades, aí não foi possível, mesmo quando o presidente se aproximou da população aglomerada na porta ali do palácio, o Fenelon, ele não conseguiu tocar ninguém, né? Mas ontem, durante essa manifestação, o presidente Bolsonaro disse que não vai admitir mais nenhum tipo de interferência entre os poderes. Não fez referência ao Supremo, mas deixou claro que hoje ainda vai fazer o ato de nomeação, ou pelo menos vai publicar no Diário Oficial da União o nome do novo diretor-geral da Polícia Federal e que a paciência dele se esgotou agora com esse assunto. Ele disse que já deu, né? Já deu. Já deu. E a gente tem que observar aí que é uma posição que o presidente tem, que não corresponde à recomendação de saúde, mas é uma posição que ele tem. Ele acha que há exagero nessa questão do coronavírus, ele acha que a flexibilização é algo que deve ser buscado, embora o próprio segmento de saúde do governo federal, Ministério da Saúde, diga diferente. Vamos ouvir aí um trecho das declarações de ontem do presidente Bolsonaro. Manifestação espontânea do povo aqui em Brasília, pela governabilidade, pela liberdade, pela democracia. Isso nunca aconteceu em governo nenhum. Muitos querem voltar ao trabalho. O governador aqui já está abrindo. Mas o Brasil como um todo reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de empregos irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fome, desemprego, miséria. Isso não é bom. E o país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Sabemos do efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados, infelizmente, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Não podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento do combate ao vírus seja mais danoso que o próprio vírus.
Desde há 50 dias eu venho falando isso. Bom, mais uma vez mantendo a posição, o presidente Bolsonaro, que estava ali, o presidente, a aglomeração lá no fundo, o Supremo, né? E ele dizendo que era uma manifestação pela democracia, embora muitos manifestantes peçam aí a interferência no Supremo, no Congresso e etc. O que não é nada que é democrático. Inconstitucional também, Exatamente, né? que não é nada democrático. Ou a gente tem o equilíbrio de poderes ou não tem democracia. E a preservação desses três poderes é fundamental. O nome dessa praça se chama Praça dos Três Poderes. Temos ali o Congresso, a casa do presidente, digamos assim, exatamente. E a casa do Supremo, né? As três casas aí importantes para o equilíbrio dos poderes e a democracia no nosso país. Agora, Fenelon, ontem, durante essas manifestações, especialmente nessa e em Brasília, houve ataque a profissionais da imprensa que estavam fazendo a cobertura desse ato. E esse ataque aos profissionais de imprensa foram bastante comentados e repudiados por muitas autoridades. Nós vamos ver aí uma sequência de prints que nós pegamos aí dos twitters de algumas autoridades e vamos ver aí quais são, então, os prints que a gente tem. Não tem os prints aí? Tem o print do Sérgio Moro, tem o print do Rodrigo Maia, do que eles disseram nas redes sociais. Obrigada, então. Rodrigo Maia, ontem enfermeiras ameaçadas, hoje jornalistas agredidos, amanhã qualquer um que se opõe à visão de mundo deles. Cabe às instituições democráticas impor a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. Nós também tivemos outras manifestações. Sérgio Moro disse: democracia, liberdades, inclusive de expressão e de imprensa, Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados. Tivemos também o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, que também se manifestou contrário a essas agressões. E quem se manifestaria a favor, né? Quer dizer, Pois infelizmente a gente tem visto gestos como esse, e não é porque seja um jornalista. O próprio Rodrigo Maia fez referência a enfermeiros, por exemplo, que foram agredidos em determinado momento. Um jornalista que estava trabalhando tranquilamente, serenamente, e foi duramente agredido, inclusive a pontapés. Esse respeito ao outro não é só o jornalista. Deve valer para o jornalista, para o carroceiro, para o enfermeiro, para o pedreiro, para qualquer um, para o médico, para o engenheiro. Então, isso se chama respeito e capacidade de convivência.